Oi, gente. Noite. Vamos aqui. Oiê. Vamos chegando. O que quer fazer? Oi, cunhada, sogra. Vamos lá. E aí, gente? Sextou. Bora. O povo chegando, enquanto vai aquecendo. Manda aviãozinho pra todo mundo aí, quem puder. Chama os amigos. Vamos mandar uns directs. Chama o povo. Vamos falar de pai. Ninguém tem pai, todo mundo nasceu de chocadeira. Né? Eu já atendi bastante gente que falou que não tinha pai, não. Tem pai, não. Nasceu de chocadeira. Todo mundo nasceu de chocadeira. Tem uns que falam que não tem pai, tem uns que falam que não tem mãe. Veio tudo da chocadeira. Cadê o povo? E aí, vamos trazer essa visão sistêmica. Vamos tomar o pai, como diria Bert Hellinger. Em doses homeopáticas. Ele dizia que aos 93 anos ainda estava tomando a mãe. Ele, né? Né? Cada um tem seus perrengues. Uns com o pai, outro com a mãe e outro com os dois. Meu povo. E tomar não é o receber, né? É tomar para si. Não é só receber a vida, mas tomar a vida. Por isso na constelação se usa tanto esse termo. Tomar conta da sua vida. Vamos lá. Das pessoas. Vem, gente, vem, gente. Vamos conversar. Ah, Cris bonita. Fala, Cris. Oi, Cris, bonita. Muito bom. Aê. Deixa o povo ir chegando. Muito bom, muito bom. Brigo. Vamos lá. E aí, Cris? Saudade, Cris. E aí, gente, vocês já tomaram pai e mãe? Em quantas doses? Em quanto tempo? Todo dia um pouquinho. Doses homeopáticas? De uma vez só? Saudade, né, Cris? Ainda bem que a gente se encontra ó, por aqui, nas constelações. Dá pra matar a saudadezinha. As constelações essa semana foram pesadas, hein? Foi só o pai. Peguei umas constelações brabas essa semana. Só pai. Tava todo mundo na energia do pai essa semana. Acho que essa é egrégora, né? Egrégora do pai. Constelei pai. Tava mais umas outras constelações. Era pai. Doido, hein? Vamos quebrar os bloqueios de pai. Vamos lá. Vamos começar. Então vamos lá. Vamos falar de pai pela visão sistêmica, pela visão da constelação familiar, né? Porque é importante tomar o pai, né? O Hellinger falava que só pela mão do pai o filho pode ir para a vida, né? Como dizer que só pela mão do pai o filho consegue tomar posse da sua própria vida, consegue ter força. Né? O pai representa essa força, né? A mãe dá um lugar ao mundo, né? Ela pare, ela traz esse filho para a vida. E o pai, né? É como se algum tempo ali, né? Fica ali com a mãe, mama, né? A mãe vai dando aquela vida, aquele formato. E logo, né? Passado algum tempo aí, eis que o pai joga para o mundo,
né, essa força aí do masculino, apresentando o mundo para o filho. Nós, mulheres, às vezes trabalhamos mais com a proteção, né, trazemos ali para debaixo das nossas asas, e aí vem a força do masculino para jogar para a vida. E a mulher tem um papel importante, né? A mãe tem um papel importante, que o Heidegger falava que o filho só toma o pai se a mãe deixar, né? Então isso explica às vezes aqueles filhos que são fracos, né? Apáticos diante da vida, porque não consegue ter essa força, fica às vezes preso na mãe, que a mãe não deixa, não solta essa criatura para ir para a vida. Perceba que é uma questão de equilíbrio, né? Então, o filho transita entre o pai e a mãe. Quando existe o julgamento do casal, os pais são separados, a mãe fala mal do pai, ou mesmo casados, o pai fala mal da mãe, o que acontece? O filho não pode amar o pai porque ele vai se sentir traindo a mãe. Ou, se ele amar a mãe, vai se sentir traindo o pai. E prestem atenção, porque não é mentir. Não é dizer o seu pai é perfeito, sua mãe é perfeita, eles são maravilhosos. Não, é relembrar, é mostrar para essa alma, para esse filho, que essa vida veio já ali, ó, 50% de cada um. Pai não é quem cria, né? Pai é quem dá a vida. Esse negócio de pai quem cria é besteira, mentira, pai é quem dá a vida. Né? Você pode ter um pai de criação, de repente você foi adotado, e tem um excelente pai social, vamos dizer assim, né? Ele pode até te dar mais amor do que daria o seu pai biológico, mas ele não é seu pai, o pai foi aquele que deu a vida. E se você, mesmo que você tenha um pai social, né, um pai adotivo maravilhoso, as pessoas que não tomam, os filhos que não tomam o pai, que não tem esse significado de pai resolvido dentro de si, tem dificuldade de ir para a vida. Então ele tem dificuldade de relacionamento, ele tem dificuldade de encontrar propósito na vida, de ganhar dinheiro, o relacionamento é bagunçado, é difícil, tudo isso impacta em diversos contextos da vida da pessoa. Uma área ou mais de uma área fica travada, né? Então, quando a gente fala assim, né, do pai social, do padrasto, do pai adotivo, não é desmerecer, em momento algum a gente pode desmerecer. Mas o que acontece? O que acontece é que a gente precisa, né, valorizar a vida. Pela constelação familiar, a vida é o seu bem maior. O pai adotivo não teria como te amar se você não existisse. Nenhum pai, nenhuma mãe nós não teríamos como nos desenvolver se não tivesse dado para nós esse momento, essa vida, esse nascimento. Então é a partir da vida, e Bert Hellinger deixa muito claro que ali a vida é o nosso bem maior, o resto nós estamos no lucro. Porque você está aqui no mundo, você vai ter que se virar, você vai ter que crescer, você vai ter que buscar, você vai ter que batalhar. E aí vocês devem conhecer pessoas que são fortes em determinadas áreas e fracas em outras. Adultos poderosos, né, confiantes numa determinada área e infantilizado em outra. Por que isso acontece, não é? Quer dizer, e isso vai aparecer ou na filha mulher, no filho homem, de maneiras bem, eu diria, quando a gente coloca uma constelação, né, que a gente abre uma constelação e às vezes a pessoa vem trazendo um problema e você já dá aquela pescada, né, dependendo do que ela fala, da palavra, da voz dela, do jeito de falar, do comentário que ela faz, você já dá aquela pescada, você fala, tem pai, tem mãe. E o que o Hellinger fala se comprova muito, né? Fala um pouquinho bem da menininha, aquela menina que busca o pai, né? Que não tomou o pai, que julga o pai. Então, quando nós mulheres, né, temos algum problema de relacionamento, não acreditamos aí no masculino, aquelas crenças de que homens não prestam, isso
tem uma raiz. E por que a raiz pode estar ligada com o pai, como acontece na maioria das vezes? Porque o pai é o primeiro contato com o masculino na vida de uma mulher. O primeiro cheiro que eu senti ou que eu não senti. Então, corre-se o risco de eu brigar com todos os homens da minha vida, cunhados, chefes, figuras masculinas que representam algo no meu inconsciente que eu nem me dou conta, que é a simbologia, a energia do masculino. A mesma coisa, né, quando o filho é muito protegido pela mãe. Então ele é o menininho da mamãe, ele não cresce, não pega força, raiz, porque sempre tem uma proteção excessiva. Isso não quer dizer que não devemos proteger, prestem atenção, veja. Eu preciso equilibrar, eu preciso criar um ser forte, eu preciso dar na medida. E muitas vezes a gente erra onde? A gente erra na medida. A gente erra na medida fazendo o que acha que tem que ser feito e muitas vezes não deixa o filho experienciar. Então, como eu disse no começo, nós precisamos estar em harmonia nessa relação. Pois é, seu pai fez coisa errada, fez mesmo, mas ele é seu pai. Então, quando a gente faz isso, a gente está colocando ordem naquela pessoa. É igual quando a gente chama a atenção de um filho que a gente fala assim, senta aí que eu tô mandando, eu sou sua mãe. Você está trazendo ordem para esse ser que habita esse corpo. Então, quando a mãe fala do pai, pois é, seu pai fez isso mesmo, mas ele é seu pai. Respeite ele porque ele é seu pai. Você libera o filho para compreender e para amar, né? Amar os dois, se sentir inteiro. Nós só podemos estar inteiro quando nós estamos em paz com essas duas energias, do masculino e do feminino que habitam nos corpos. É o aceitar as pessoas do jeito que elas são. A gente se frustra porque coloca a expectativa em cima das pessoas. E filho, se pai e mãe colocam expectativa em cima de filho, filho também coloca expectativa a respeito de pai e mãe. Ah, eu não tive a mãe que eu sonhava. Ah, eu não tive o pai que eu sonhava. O sonho é seu. Entendeu? Ele não tem que ser do jeito que você quer. Ele não tinha que ser como você quis. Você queria que fosse. Ele foi do jeito que ele podia ser. Fazer. Provavelmente se soubesse fazer melhor e diferente, teria feito. E aceitar. Aceitar aquilo que eu não posso mudar. E aceitar que é o pai que eu tive. E por algum motivo, ele foi o pai que você precisava ter. Sim. Porque algum né? Voltou. Essa lição, né? As linhas mais espiritualistas, elas vão por esse caminho. Que pai, mãe e filho, a gente não erra de endereço. Se a gente caiu naquele lar, se a gente faz parte daquele sistema, é porque o aprendizado que eu preciso para me desenvolver enquanto pessoa... Voltou, Cris? Voltou, Cris. Dá um joinha aí. Veja se voltou, gente. Se agora nós estamos aí ele deu uma oscilada online, aqui. Deu uma oscilada aqui. Então, o que acontece? Se o filho, o pai, a mãe, nós pertencemos àquele sistema e nós não erramos de endereço, é porque o aprendizado que eu preciso ter para o meu desenvolvimento humano nesta vida, não sei se haverá outras, eu preciso me desenvolver ali, com aqueles aprendizados, com aquelas pessoas, dentro daquelas condições. Então, o Hellinger, por exemplo, ele diz que nós não podemos, por exemplo, adotar um filho por capricho. Ah, eu quero muito ter um filho. Tadinho, olha, a mãe, o pai não vai ter condições de cuidar. Ele afirma muito claramente isso, que mesmo nas faltas de condições, que a gente deve evitar ao máximo tirar o filho de um pai e de uma mãe. Ao mesmo tempo, uma mãe que doou o seu filho porque não teria condições de cuidar, não significa que não ama. Por quê? Ela amou até onde foi possível. E onde foi possível, foi até a gestação. E aí a gente volta para o ponto inicial. Qual é o meu bem maior? Estar vivo, né? A vida. A gente fala, né, que a pessoa que cobra de todo mundo, né? Ela cobra da empresa que acha que a empresa dá pouco, cobra do marido, cobra da mulher porque acha que é pouco, cobra do governo que acha que o governo tem que dar tudo. No fundo, cobra o pai, né? Porque o pai é que esse espírito do provedor, né? Aquele que provém. A falta do pai inconscientemente gera
esse espírito de cobrança nela. É que nem é a criança. É a criança interior que cobra que do tá pai ferida, e da mãe, né? Que Tá doa. feridinha lá, tá dodói e eu quero, meu pai, meu pai tem que me dar. E ela cobra dos outros, né? O que ela não gostaria de ter recebido não recebeu do pai, né? É muito louco isso aí, hein? E a gente percebe, né, com muita frequência, a dor, né, da mulher, desse feminino, que às vezes se sente traído por esse masculino e que tem questões com o pai. Porque às vezes o que a gente tem para receber desse pai é tudo que ele tem para dar. Só que esse tudo pode parecer pouco, né? Então, em determinada época da minha vida, eu achei que aquilo era pouco. E quando você vai ver, aquilo é tudo que você tem para receber. Então, a constelação, esse olhar sistêmico, ele não faz milagre, mas ele traz a compreensão de que nessa época, na época do jeito que foi possível, dentro do possível, nós recebemos. Se a gente olha hoje a educação que nós tivemos, a educação que nós damos para os nossos filhos, a educação que os nossos pais tiveram, ela foi diferente. Né? Hoje nós temos aí mais caminhos, mais ferramentas, mais conhecimento. E antigamente era de outro jeito, né? Antigamente funcionava de outra forma. Mas mesmo nessa forma, dessa mulher que cuidava do lar e o homem que saía para prover, era ali dentro do possível. Era dentro do que eles tinham à mão para fazer. A minha mãe conta que quando ela era criança, a minha avó batia a caneca na cabeça dela para ela voltar e lavar de novo. No rio, não tinha água encanada. Olha que amor, né? Um amor cobrando ali, um zelo. Ainda bem que hoje a gente não precisa fazer isso. Em contrapartida, às vezes a gente dá demais, facilita demais, ajuda demais. Porque dar quando não dar porque não tem, não tem. Agora, quando você tem, aí você tem que saber que horas que eu vou atuar aí enquanto mãe, enquanto pai, né? E essa relação muito amigável também gera desequilíbrio, porque o que acontece? O filho precisa da força. O filho precisa da força do pai, da mãe. A gente pode ter uma união amigável, mas não é prudente ser o amigo, ser a amiga, porque senão eu me igualo. Se eu sou amiga da minha filha, ela vai me tratar como amiga, eu vou tratá-la como amiga, não tem o maior e o menor. Agora, se a nossa relação é amigável, mas eu sou a mãe, ela tem a força e o porto seguro que ela precisa. Se a relação é amigável e ele é o pai, ela tem o porto seguro que ela precisa. Quando eu quero chorar, a amiga vai me ajudar. Até a página 2. Quem vai segurar o rojão é alguém que pode mais do que eu. Faz sentido para vocês? Esse lance do pai é muito louco, né? Essa semana mesmo teve muita constelação e teve muito pai, né? Eu estava nessa egrégora de pai, nessa energia de pai já ressoando. E teve a pessoa tinha uma dificuldade de fluir no trabalho, não parava em trabalho nenhum. Mas não é porque ela queria, sempre acontecia alguma coisa, dava trave e ela ou era mandada embora, mas dava trave e ela não parava no trabalho. E ela dizia assim pra mim, eu não me sinto merecedora. Ai, não me sente merecedora? Aí você vai, né? Fala do seu pai. O que sua mãe falava pra você a respeito do seu pai? Bingo. Pai. Por quê? Ela não condenava o pai, não era nenhum julgamento dela, mas a mãe usava os filhos para atacar esse pai, sabe? E aí o pai acabou ficando mais distante, mais ausente. Então essa falta de pai tirou dela a confiança. Ela não tinha confiança para ir para a vida. Ela tinha medo. E o medo dela era tão grande que dava errado. Ela arrumava um trabalho, dava trave. Dava trave. Porque ela não tinha força. Nem ela acreditava nela mesma. Então, se ela tira a minha confiança, então o trabalho vai embora também. O dinheiro vai embora. O relacionamento às vezes não aguenta ficar, vai embora. Outra menstruação na semana muito louca. A menina conselando a situação do relacionamento, do casamento. Pai. Ela se comportando como uma criança, uma menina. Uma menininha. E teve que parar a constelação porque ela se recusava a crescer. A assumir o lugar da postura dela de adulta.
e cobrava do marido aquilo que não tinha recebido do pai. Uma coisa mais maluca, né? Muito louco. E o homem, eu posso falar que eu convivo com algumas pessoas assim, fraco, totalmente fraco na vida. Cria um vínculo de dependência da mãe e às vezes até do pai. Não vai, a vida não flui, sempre dá trave, o cara nunca tem dinheiro, tá sempre ferrado, sempre enrolado, a mulher não aguentou, foi embora. Outra mulher, a mulher já também não estava aguentando mais. Única pessoa sem atitude na vida, infantil, parece uma criança, um menininho. Entendeu? Então, cara, esse negócio de pai e mãe é complicado. E hoje a gente está falando de pai, a gente está falando muito de fluir da vida, né? De tomar a vida, de tomar a posse da tua vida mesmo. E fala, ó, quem manda nessa bagaça aqui sou eu, entendeu? Quem manda na minha vida sou eu sou autoconfiante, eu confio, eu vou fazer, vou acontecer, vou tocar o regaço. Essa é a força do pai, né? É o cara que fala pra você, Sal, levanta e tá na hora, nem que tá dormindo, não, vambora, vamos, sabe? De ter essa coisa mais da ação, de ir pra vida com força, com vontade de bater de frente com o problema, sabe? Esse lance de pai tem uns códigos nervosos, hein? Tanto que se você usar isso de uma forma arrogante, né? Eu posso mais que meu pai, eu vim do nada, mas agora, olha, meu pai não me deu, mas agora eu consigo ter, não preciso de ninguém. Você consegue, mas não mantém, né? Ganha e perde, ganha e perde. Por quê? Porque existe ali dentro de nós uma história, né? Existem as nossas crenças, existem as nossas dores, e às vezes eu estou passando por um período na vida onde eu estou me provando o tempo todo, em provação, como se fosse uma briga entre eu e um fantasma. Fantasma do masculino, fantasma do pai, fantasma da força, fantasma do dinheiro, fantasma da falência. Então, vale muito a pena essa observação. Se a gente quiser que a vida flua com bastante tranquilidade, faz as pazes com o pai, com a mãe, com esse passado. Joana, é fácil falar, né? É verdade, é fácil falar. E como que eu faço? Vem com nós. Falando que nós já passamos isso tudo. Então passa ainda todo dia um pouquinho, tá? Porque a gente também não tem, né? Temos questões. Muito pai pra resolver ainda, entendeu? E já melhorei. Já melhoramos muito, hein? Pra caramba. Mas olha, um exercício que o Marcos Fernandes fala muito e eu acho fantástico e é o que nos conecta. Imagina a tua mãe aqui, ó, atrás de você, do teu lado esquerdo, como se ela estivesse com a mão no ombro. Imagina, lá no seu momento de oração, antes de dormir ou ao acordar. Imagina seu pai aqui, ó, atrás de você, como se ele estivesse com a mão no seu ombro. E aí, imagina atrás dos pais, os pais dos pais, que são os avós. Atrás dos avós, bisavós, trisavós, e assim vai. Imagina toda essa força, porque para a gente estar aqui hoje, toda essa galera rebolou muito. Para a gente hoje ter tudo que a gente tem, para a gente usufruir de tanta modernidade, como foi no tempo do meu avô, como foi no tempo do meu bisavô, né? A gente gosta de conforto e a gente se adapta fácil às coisas boas. Mas você imagina como era lá atrás, como que a coisa funcionava lá atrás. E se nós estamos aqui, foi porque todo esse pessoal, dentro das suas dores, das suas lutas, trouxeram, né? Nos trouxeram a vida. E aí é muito importante esse reconhecimento e essa honra, isso é bíblico, né? Honrai pai e mãe. E mais uma vez, quando eu honro, quando eu tomo, não quer dizer que eu concordo. Honrar não é ser submisso. E aceito tudo que foi feito, não é isso. Eu posso ser filho de um assassino. E ok, isso é dele, ele vai ter que pagar pelas leis divinas, pelas leis da sociedade, mas quando eu reconheço que eu só existo porque eu recebi a vida desse homem, desse assassino, e eu escolho não julgar e deixo que a vida julgue, que a vida se encarregue, que ele se encarregue, é o que eu posso fazer. É o que eu posso trazer de força. Desafiante, eu sei que é desafiante, é difícil,
Imagina. Porque fere os nossos valores. Ah, mas a minha mãe me abandonou. Pois é, mas eu era um feto, eu era um bebê. Como que eu sei por quê? Quais foram as causas, os motivos, o que levou ela a isso? E o que traz para ela ainda hoje em termos de arrependimento? Quantos de nós não faríamos hoje o que fizemos há alguns anos atrás? Quantos de nós falamos assim, ah, se hoje eu tivesse 30 anos, se hoje eu tivesse 20 anos, se hoje eu tivesse 18 anos, não é? Então, mas a gente se dá conta de que tudo que a gente fez naquele momento, era do jeito que a gente sabia fazer. Se eu voltar, por exemplo, à época da minha avó morreu no parto. Elas tinham um filho por ano, no Nordeste. E muitos de vocês devem ter passado por isso. Naquela época, e não faz tanto tempo assim, tinha-se muito mais risco de perder a vida num parto do que tem hoje. Então, olha o risco que uma mulher se coloca para trazer a vida, que o homem se coloca para sustentar e manter essa vida. Não é verdade? Então, é esse olhar, que não é o olhar cego, mas é o olhar da aceitação, que nos leva e nos equilibra para que a vida flua, para que a prosperidade chegue, para que o trabalho vá em paz, para que eu consiga fazer melhor do que eu recebi, sem o julgamento, porque dentro do que eu recebi, ok, passei, cresci, estou aqui, e você? Né? Então, se você tiver aí alguma pergunta, algum questionamento, escreve aí para nós, para a gente poder dar corpo para essa conversa. Mas a força do masculino é inegável. E nós precisamos continuar equilibrando isso, porque nós mulheres precisamos dar o lugar para o masculino estar, porque senão não está. E sabe como que a gente boicota? Com coisas pequenas, do tipo, deixa que eu faço do meu jeito. A gente vai fazendo isso. A gente quer fazer tudo do nosso jeito, porque a gente faz direito. E depois a gente reclama que está sobrecarregada. Porque é verdade, a carga é muito pesada, são muitas as funções. Mas você imagina se tudo eu quiser fazer do meu jeito. Não deixo o masculino entrar, não deixo os filhos entrarem, não deixo o outro ajudar, não divido com um amigo. E aí fica mais pesado. Né? Parada aí. Assim, a gente vê a mulherada aí bate no peito, né? Dizer, eu não preciso de homem pra nada. Desculpa, mas bloqueio de pai, tá? Sabe? Todo mundo precisa do masculino, do feminino, do homem e da mulher. E a força do masculino, cara, é ela que vai te levar pra vida, não tem conversa. Sabe? Quando você tiver que enfrentar um problema, é do teu pai que você vai precisar. Sabe? Sentir a força dele que você vai precisar para enfrentar um problema. Do acolhimento da mãe e da força do pai para enfrentar um problema. Entendeu? E a gente vê assim, eu gosto de ter uma metáfora, né? Que é, a vida é como um rio, né? E ela tem que fluir, né? O rio segue o seu curso. Quando eu fico represando essas mágoas, julgamentos, não perdoo, não sei o que, o pai e a mãe, eu estou represando a minha vida. A minha vida. E eu posso decidir o que eu vou fazer com isso. Ou eu vou continuar represando e reclamando da vida, ou eu vou deixar fluir. Então, aceitar também é deixar fluir a tua vida. A tua vida. As pessoas fazem coisas que socialmente são condenadas, né? São ditas erradas. Ok, tudo bem. Mas teu pai vai ser teu pai. Não tem conversa. Pode não ter sido o pai dos sonhos, mas foi o teu pai. Entendeu? E se fez algo que a sociedade condene, a justiça existe para isso. Você não é a justiça. Isso é coisa da justiça, não é sua. Ele vai ser o teu pai. Entendeu? Semana Mas eu lembro, falando sobre a lei sobre o Tao, né? Sobre o taoísmo, né? O Tadashi. E ele falava, tem o 1, o 2 e o 3. O 1 e o 2 criou o 3,
né? E o 3 criou o 10. O 1 e o 2 é o pai e a mãe. O 3 é o filho. E o 10 é o caos da vida do filho, que está conectado ou não nesse 1 e no 2. Então, o 1 e o 2, a gente pode dizer que é a representação física da energia da criação, do Criador. Quando você conecta no 1 e no 2, você conectou na fonte. Você conectou no Criador. Louco aí, você pega esse código, você é bravo, hein? Essa foi foda. Oi, Rodrigo, nós estamos bem, e você? Tudo bem aí? Manda pergunta aí pra nós, gente. Vocês não querem chorar, falar de pai? Então, e assim, às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou dar conta disso. É muito desafiante, a minha dor é muito grande. E é para isso que a gente precisa buscar os caminhos. Na religião, na terapia, no amigo, no bom papo, no pastor, no filósofo, enfim. Você vai buscar aí o teu caminho de desenvolvimento para que aquela compreensão que você precisa chegue até você, né? Então, assim, não é um amor cego, não é um amor platônico, mas também não é um amor de julgamento. A nossa sociedade caminha para muito julgamento. A gente quer achar um culpado e pronto, está resolvido. Não, não está. Então, ali tem dor, ali precisa de acolhimento, ali precisa de compreensão. E pode ser que eu leve 3 meses para compreender, você demore 3 anos, o outro demore 3 dias, porque cada um é único. Então, veja, dentro da parte humana, o pai, a mãe, eu, você, nós temos defeitos. Mas quando a gente pensa no divino, da união dessas forças que nos formaram, que formaram as nossas células, então eu posso ser qualquer coisa, mas a minha origem veio da força do masculino e do feminino, de todos nós. Todos nós temos um pai e uma mãe, ou tivemos, né? Ou chegamos aqui por esse caminho. Então, esse caminho que nos traz para a vida, esse é o divino. E eu preciso me conectar com esse caminho. Tava falando de cobrança, né? De cobrar o pai, né? Cobra o pai, cobra a mãe. Assim, só pra você saber, né? Eles já te deram a vida. E só por isso já tá de bom tamanho. Você não tem que pedir mais nada. O que veio e que vier depois é lucro. Você já tá no lucro, velho. Você já tem a vida. Então você dá conta. Você veio para dar conta. Você veio para dar certo. Você veio para dar certo. Você não veio para dar errado. Dar errado é resistência. Aonde que a resistência bate? Quando não aceita o pai, quando não aceita a mãe, é resistência. Aí você não dá certo na vida. Aí você reclama que a vida tá ruim, né? Aí eu fico cobrando os outros, porque os outros têm que imitar. E a vida tá ruim. E tá ruim, vai ficar ruim, porque você só reclama, né? Essa aí, ó, reclamar é clamar mais de uma vez. Clamar é pedir. Então, cuidado que você pede, porque uma hora o universo devolve. Então, até para pedir, a gente tem que saber, né? Os pais nos deram a vida e honram sendo felizes. Exatamente. Você quer honrar pai e mãe? Faz da tua vida a vida mais feliz que você puder. Faz a tua vida a vida mais feliz. Você vai estar honrando o teu pai e tua mãe, né? E a gente, enquanto pai do outro lado, hoje a gente também tem muito mais informação. Hoje tem 2 doidos aqui fazendo uma live falando de pai. Quando meu pai não tinha a minha idade, 40 anos, não tinha na internet, velho. Tem uma linha telefônica em casa, uma fortuna. Quem que ia na televisão falar de pai? Vocês estão doidos, não tinha nada disso, não. Jana nasceu lá no interior, lá, não tinha nada, velho. Vocês estão doidos. Então hoje você tem. Então hoje só não aprende se você não quiser. Você só vai ficar travado se você quiser. E assim, né? Vamos pensar, gente, se hoje, agora, nesse momento, a gente fechasse os olhos e voltasse lá para nossa infância, muitos de nós iríamos para os melhores momentos que a gente estava recebendo tão pouco, mas que era tanto, né? Um docinho, uma atenção, um chamego. A gente talvez lembre também de alguns momentos aí de brigas e discussões, mas também tem essa parte boa que nos remete a coisa de criança, a lembrança. E muitas vezes eu posso estar num corpo adulto e ter uma criança ferida. E quando tem uma criança ferida, batata, tem coisas ligadas aos pais, né?
Então hoje nós podemos estar aí na vida mais inteiros, nós podemos dar, né, o melhor, nós podemos nos posicionar melhor, né? A Paty está falando aqui, ó. E quando o pai não consegue ser o pai porque está dependente da mãe? Pois é. Então. Essa mãe que ocupa um espaço tão grande não dá o lugar para esse pai, e o pai obedece. Porque nós precisamos dar esse espaço para o masculino. E às vezes ele também tem lá atrás, e ele carrega um bloqueio de pai também. Entendeu? E ele não consegue ser forte. Ele não consegue se colocar diante da vida. Ó, eu não consigo te enfrentar, eu não consigo te olhar nos olhos e dizer o que eu sinto. Eu não consigo te olhar nos olhos e me impor, eu deixo você me humilhar, porque eu não tenho força para me colocar. Bloqueio de pai. Porque talvez também não recebeu essa porque força lá do pai. Recebeu, né? Entendeu? A gente não dá o que a gente não tem para dar. Então, por exemplo, uma mãe que não é uma boa mãe, ou um pai que eu julgo não ser um bom pai, muito provavelmente também não teve essa formação. Então eu não vou saber dar aquilo que eu não recebi. Por isso que a tendência é que a cada geração a coisa melhore, a cada geração a gente vai indo, né, um pouco mais adiante. O pai pode falhar na adolescência do filho? Pode. Pode. Na infância foi legal, mas com 14 anos abandona o filho. E aí, como fica? Então, eu vou te falar, com todo carinho do mundo. Se você acha que ele falhou, você já está julgando. Você já está julgando o pai. Entendeu? Ele teve uma dificuldade. E eu sei, eu vou compartilhar depois um texto com vocês. Sei que não é fácil. Perdoar esse pai que abandonou, entender por que ele abandonou. Não é fácil não. Mas se eu tô dizendo que meu pai falhou, eu também tô julgando, entendeu? E quando eu julgo, eu me desconecto dele. Essa é a senha, entendeu? Por mais difícil que seja, entender que se ele foi, por algum motivo tinha, eu não sei. Mas também não me cabe julgar o porquê. Eu simplesmente aceito porque é a minha vida que tem que fluir. A dele, cabe a ele o que ele vai fazer com isso. Mas a minha tem que fluir. E por amor a mim, e por honra a ele, eu vou fazer da minha vida fluir. Só isso. É como o pai que bebe, né? Fala, meu pai só bebia, meu pai era um alcoólatra. E por que será que ele sempre tinha que estar se anestesiando? Porque quando eu bebo, eu tô me anestesiando. Por quê? Eu saio do meu estado de presença, né? Qual é a dor que esse pai carregava que ele bebia? Tem uma história que eu acho ela muito relevante. Uma pessoa foi buscar um tratamento, né? Duas irmãs. Muito louco isso aí. Ilustra muito isso. Olha só. Uma foi buscar uma ajuda terapêutica porque a vida não estava dando certo. E aí, em determinado momento da terapia, qual era a sua relação com seu pai? Como era? Era péssima. Meu pai era um bêbado, um alcoólatra. Não ligou pra gente. Nossa, não dava atenção. Bebia todos os dias. E, coincidência ou não, a vida dessa pessoa não fluía. Ela estava ruim no emprego, estava com a condição financeira muito baixa. E aí foi reconfigurando a imagem desse pai para essa pessoa e ela foi progredindo aí, transformando a vida dela a partir dessa ressignificação, né? Isso. Passado algum tempo, ela ligou e falou assim, a minha irmã queria fazer uma terapia também. Ela trabalha numa multinacional e ela vai ter que morar em outro país. Você atende ela? Tá ok, entendemos. E aí? Por que será que essa irmã será filha do mesmo pai? Né? E quando a irmã veio para ser atendida, recebeu uma promoção, e ela ia assumir um cargo aí em outro país. E em determinado momento, a pergunta, e aí, como era a sua relação com o seu pai? E a irmã do mesmo pai responde, meu pai? Nossa, meu pai era maravilhoso. Na verdade, meu pai bebia um pouquinho. Olha só, uma taxava como alcoólatra, a outra bebia um pouquinho. Meu pai bebia um pouquinho. E eu me lembro que quando eu era criança, toda noite, assim, quando começava a dar umas 6 horas, eu começava a rezar e pedir, papai do céu, não deixa minha mãe brigar com meu pai, não. E aí eu esperava meu pai no portão.
E se ele já chegava assim um pouco mais altinho, eu segurava na mão dele e ia com ele deitar, porque ele chegava e ia dormir. E aí eu deitava ali com meu pai. E quando ele estava sóbrio, ele sempre trazia doce para mim. Então perceba, para ilustrar a questão do julgamento, o que foi para uma e o que foi para outra. Essa que por alguma razão não julgou, que por alguma razão aceitou o pai daquele jeito e conseguia amar aquele pai daquele jeito, ela foi. A vida fluiu. E a outra... Trabalho bom, ganhava dinheiro, tá tudo certo. Então, assim, pra gente que atende e acompanha isso, são muitos casos. Existe uma estatística. No caso de cliente nosso, mas a gente sabe a fonte, né? E você vê que é discrepante, mas é o significado que essa criança criou de pai dentro dela. É só um significado. Quando você consegue mudar o significado, né? Consegue ressignificar esse pai, muda, tua vida muda. Um outro caso que ilustrou bastante, eu atendi uma moça linda, de 22 anos, numa constelação, há um tempo atrás. E, né, qual é seu tema? Meu tema é que quando eu conheço um rapaz, eu sou a primeira bolacha do pacote e daqui a pouco eu não sou mais nada. E aí já acende a luzinha, né? Pai. Mas por que pai, Joana? Porque é o primeiro contato com o masculino, né? Ou a ausência desse contato com o masculino. E aí fomos fazendo lá a constelação, as representações, tal. O pai estava perdido e aí surgiu a história lá que a mãe casou rapidamente com esse pai, não deu muito certo. E aí, quando ela tinha meses, eles se separaram. Então, foi uma relação assim muito rápida. E passado algum tempo, a tia me ligou e falou: olha, Joana, preciso te falar uma coisa. Você constelou a minha sobrinha dia 28 de julho. No dia 2 de agosto, ela encontrou o pai dela. O pai dela já estava buscando por ela nas redes sociais. Ela tinha uma conta desativada de Facebook, Messenger, algo do tipo. E aí eles conseguiram conversar. E ali tinha uma criança magoada, abandonada. E eles foram conversando. E papo vai, papo vem. Ela falou: olha, eu tenho um irmão, né? Sim, esse irmão tem 11 anos, né? É. E ele mora com você, não é? E o pai disse: é. E o pai falou para ela, falou: olha, eu errei muito com você e eu não quero errar com esse filho. Então eu estou pronto para ser o seu pai quando você aceitar ser a minha filha. E ela quis conhecer esse irmão, ali pelas câmeras mesmo. E eles se apaixonaram, se identificaram rapidamente. Com esse contato com esse irmão, ela foi reconfigurando esse pai, abrindo espaço para compreender quais foram os motivos que fez com que ele se separasse da minha mãe, com que me deixasse tão pequena, ali na cabeça dela. E 3 meses depois ela estava num relacionamento firme, que era o propósito, algo que ela queria. Então, assim, não é automático. Sim, agora, Joana, eu entendo meu pai, amanhã eu vou ser uma pessoa feliz. Pode pirim-pim-pim, né? Não é uma cápsulazinha, um comprimidinho e que amanhã você acorda e vai enxergar o mundo cor-de-rosa. Mas à medida que você vai olhando para esses sentimentos, para essas dores e refazendo esse caminho, que agora adulta eu consigo olhar para trás, ver que tem uma criança ferida, que realmente foi difícil sem ele, sinto a falta até hoje, reconhecendo isso e pensando nesse exercício que eu falei, me conectando com esse pai e com essa mãe, recebendo deles a força para minha vida, as coisas vão tomando um novo rumo. Né? Esse é o caminho. E a gente gosta da constelação porque, principalmente quando a gente tem os representantes, a constelação não tem como mentir. Ela só vai trazer a verdade. Então muita gente chega assim: não, eu já resolvi meu problema de pai. Não, já tá tudo certo, né? Já vou te responder, Valéria. Pesado assim. E quando você vai ver, não tem nada resolvido, né? Tem alguma coisa ali. Valéria, eu vou te responder pela visão da constelação, tá? Que é o que eu falo que a gente mais do que acredita, não é questão de crença, é questão de fato, tá? Abuso sexual entre pai e filho, o que normalmente a constelação traz. Existe uma ausência dessa mãe, ela está presente fisicamente,
mas ela não é presente energeticamente falando, vamos dizer assim, tá? E essa filha, inconscientemente, para que essa família não se desfaça, para que não vai para rua, porque por N motivos, ela se coloca energeticamente para servir o pai. Eu não estou dizendo que o pai está certo, não estou dizendo que ele não tem escolhas, entendeu? Mas eu estou te explicando pela visão sistêmica. Uma mãe ausente e de repente a filha que está num risco iminente de perder a família, de ver a família desfazer. Às vezes só o pai é o provedor, e se meu pai for embora nós vamos passar dificuldade. E para que isso não aconteça, ela energeticamente se coloca disponível para o pai. Isso é um processo inconsciente. É totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Extremamente duro, dolorido pra caramba. É como se a sua alma servisse aquele sistema. Ninguém tá passando pano pro pai, porque o pai tinha escolha, ele podia ter feito diferente, sim. E ele precisa ser julgado pelas leis da sociedade que rege aquilo. Mas quem julga são as leis. Para isso existe o direito. A energia do direito, né? Cada profissão é uma energia. Né? E se um caso como esse... É o direito que julga. Se um caso como esse fosse julgado e representado pelo direito sistêmico, traria essa visão. Legal essa sua também, Bati. Quando o pai constitui nova família e a nova esposa quer afastar o pai do filho. O que acontece? Esse pai fica dividido. Ele fica muito dividido, tá? E esse segundo casamento, às vezes, dá trave, né, bem? Dá trave. Porque quando eu nego a filha, e a filha veio antes de mim, segunda esposa, isso é lei da ordem, eu nego inconscientemente o meu marido, que é o pai dela. Tá? Isso é muito comum, né? Normalmente, quando eu vou para uma segunda relação, eu nego a esposa. Né? Eu, segunda esposa, não quero saber de contato com a sua primeira esposa. Quando, na verdade, eu devo estar em paz emocionalmente com essa pessoa que veio antes. Não significa dividir o marido. E quando se trata de filho, ainda mais. É estar não reativo. Eu não preciso reagir nem com um excesso de amor espalhafatoso e nem odiar. Eu simplesmente não preciso estar reativo, né? Se eu não trato com essa indiferença, eu acolho esse filho. E eu compreendo que esse filho não tem nada a ver com as relações dos adultos. Normalmente essa criança representa a dor da insegurança dessa segunda esposa ou da mãe que joga, e aí essa criança vai trazendo desequilíbrios. Então o que acontece? Pertencimento, é isso mesmo. Ela se sente despertencente aí, e aí ela traz dificuldades de aprendizagem, alguns problemas, alguns desafios aí que vão trazendo. Faz birra pra atormentar essa mulher, o pai, enfim. E distancia o pai, né? Então, distancia o marido. Porque quando eu coloco para escolher ou eu ou a sua filha, não dá. Você imagina a mulher, essa segunda mulher chegando para ou eu ou a sua filha. Ele pode até ficar na relação, mas vai ficar como? De maneira ausente. Aí pode ser bebendo, trabalhando em excesso, discutindo, né? Ele tá ali de corpo presente. Corpo, né? Mas a alma está fragmentada. E às vezes também, quando tem o abandono do pai, naquela relação, é porque eu, mulher, não dei o lugar, e aí ele não ficou. Não deixei, não devolvi o filho para ele. É como se eu falasse, é meu filho, eu protejo, quando eu precisei de você, você não estava lá, então eu preciso permitir essa conexão. E às vezes eu permito, da boca para fora, mas o coração diz, não vai passar esse final de semana na casa do seu pai não, fica comigo. Então quando o meu coração prende, quando o meu sentimento prende, eu também vou estar gerando alguns desequilíbrios, tá bom? Bem louco. Manda mais pergunta aí, gente. Vamos lá, que horas são? Nem sei, hein? Só 10 minutos. 10 minutos, passou muito rápido. Passou muito rápido uma hora. Mas, gente, se vocês não conhecem a constelação, assistam a qualquer momento um workshop, se aproximem desse tema e depois
como o Marcos diz, não acredita na gente, não. Não precisa acreditar. Acredita não, duvida. Vai lá, comprova. Duvida. Vê se é Vai desse lá e jeito comprova. mesmo. Porque é pela dúvida que a gente vai lá comprovar, né? Gente, deixa eu ver se esse negócio funciona. Segue a gente aí, quem tá seguindo a gente aí no Instagram, a gente sempre vai ter nos nossos workshops, alguma coisa de constelação, a gente vai colocando, né? E aí vocês vão uma hora assim. Não paga nada, gente. Assiste. Vocês estão em casa, nós estamos fazendo muita coisa online pelo Zoom, né? E Nós vamos deixar assim, Valéria, gravado. E é importante, porque aí vocês também vão trazendo as dúvidas. E no momento de constelação, a pessoa que representa, a pessoa que constela, todos nós somos beneficiados. Porque a gente vê a nossa história na outra pessoa. Você fala, nossa, meu marido é assim. Nossa, igual meu filho. Nossa, igual minha mãe. Por que será, né? Por que será? Muito louco. Eu queria compartilhar com vocês um pedaço de um texto de um filho que julgava o pai, que condenava o pai, enfim. Como é esse filho, essa criança doída, né? Então começa, é só um pedaço, tá? Eu não desisti da vida. Confesso que tem dias que penso que seria melhor dar um reset e voltar pro começo de tudo. Mas me lembro que ainda tenho bons motivos para continuar. Poder falar, colocar isso para fora tem me trazido mais clareza. E hoje, uma voz abençoada falou no meu coração. A chave está no Pai. Aí me dei conta de que aquilo que mais pesava, aquilo que eu mais queria mudar na minha vida estava no meu Pai. Eu culpei por muitos anos meu pai por ter colocado sobre mim suas expectativas. E isso, de fato, foi muito peso. O que eu não percebi é que eu colocava em outras pessoas as expectativas que eu tinha sobre meu pai. Quando eu cobrava dos outros eu cobrava meu pai. Então eu cometia o mesmo erro que meu pai cometeu, colocando todo o peso das minhas expectativas a respeito de um pai sobre ele, pai, e projetando isso em outras pessoas. Percebi que muitos medos que eu tinha eram medo de não repetir os erros do meu pai. E isso estava me paralisando, me enlouquecendo, porque eu não podia ser eu mesmo. Eu só não queria repetir o meu pai. E ao mesmo tempo eu negava e buscava um pai que ele não pôde ser. E eu que já sabia tanto de pai, que tinha a voz da querida Emília Santana no meu ouvido, falando de pai, estava correndo atrás do rabo. Porque eu não aceitava meu pai do jeito que ele foi. O melhor pai que ele pôde ser, o pai que por algum motivo eu precisava ter. Eu não duvidava do amor que ele tinha por mim, mas condenava o seu jeito de amar. Minha vontade agora é de gritar muito alto e de colocar para fora toda essa angústia de uma vez por todas. Um grito de liberação para liberar todo mundo, eu, meu pai e todas as pessoas que eu emaranhei com minhas expectativas. Livres, nós somos livres, completamente livres de qualquer expectativa ou necessidade. Nada mais importa, senão o que vem daqui para frente. Chega, eu não aguento mais, ninguém aguenta, eu não quero mais carregar esse peso, eu não posso mais ser um peso. Eu tinha dores que só eu sabia, mas elas eram fruto das minhas expectativas sobre pai. E eu não quero mais dor, nem para mim, nem para ninguém. Chega, basta. Ninguém mais precisa sofrer. Eu decreto uma nova realidade na minha vida. Esse cara é esse que vos fala. Que depois de muita PNL, constelação, ainda buscava um pai. E essa semana eu recebi downloads poderosos, muito fortes. E saiu isso, só um trecho. E eu queria dividir com vocês, porque talvez isso faça sentido para muita gente que está ouvindo isso agora. Talvez você conheça alguém que isso faça sentido, né? Então, se isso faz sentido para doeu em você, bateu em você, você conhece alguém que isso talvez bata no coração, compartilha essa live com ele, compartilha esse vídeo com ele. E fala assim, conheci 2 malucos lá que acho que pode te ajudar. Porque essa é a nossa missão aqui, né? Ajudar as pessoas a destravar a vida também. E quanto mais eu ajudo, eu ensino,
mas eu aprendo. E eu vou destravando a minha e ajudando os outros a destravar os outros. A Joana vai destravando a dela e ajudando os outros a destravar. E assim é a vida, um ajudando o outro, né? Porque é pelo todo, não é só por mim. E esse ajudar, né, é trazer um novo olhar. Um novo olhar que veio a calhar no momento em que eu precisava e que eu olhava só para as minhas dores. Eu também passei por muitos julgamentos com meu pai. Quando eu era adolescente, eu dizia que se tivesse uma loja de pai, eu parcelava um em 24 vezes. Ai, como a gente é besta, né, quando a gente é jovem. Mas hoje eu tenho noção do que eu tenho e do que eu prezo e do quanto foi importante. Meu pai está longe de ser uma pessoa perfeita. Eu também estou longe de ser uma filha perfeita. Estamos longe de ser pais perfeitos, né? Estamos também longe de ser pais perfeitos. Mas é muito claro que a gente dá exatamente tudo que a gente pode. Nós fazemos aqui o possível e o impossível por elas. E eu tenho certeza que os meus pais, dentro das possibilidades, fizeram o possível e o impossível por nós. Se arrependem também de algumas escolhas, de algumas tomadas de decisões. Todos os pais talvez tenham aí a sua pontinha de arrependimento, mas também tem muito valor, também tem muitos acertos, porque a somatória está aqui na gente, né? E cada um de nós nos tornamos o que a gente podia ser. E à medida que eu crio essa expectativa e eu espero só do outro, o que eu posso dar para mim, eu fico sempre em pedaços, porque vai sempre faltar uma parte, né? Então, a gente não se coloca como perfeito, mas se coloca aí, para trocar, para trazer novos olhares. Em processo, sempre. Em processo e te convidando, né? Te convidando principalmente para olhar para dentro de você. E você pode contestar, ou pode desacreditar, ou pode até não nos seguir e não concordar. E também tá tudo certo. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas é importante que quando você olhar para dentro de você, você localize as suas respostas. E não é mágico. Ou melhor, é mágico, mas não é rápido. Né? Porque só você sabe o que você caminhou, mas não é do dia para a noite. A gente vem há algum tempo nessa caminhada e essa caminhada traz muitos presentes também, traz novas realidades, novos amigos, novas oportunidades. E é isso que a gente convida vocês, para ter esse novo olhar, para conhecer, porque aí eu não estou falando de algo escuro, né? Estou falando daquilo que eu fui lá, aprendi, comprovei, porque o que a gente faz é comprovar. Duvida, tem que comprovar mesmo, né? Duvide, questione, leia, se informe, entendeu? Busque opiniões. Quer ouvir mais? Vai seguindo a gente, tem muita gente boa, passando muita mensagem boa. É verdade. É só querer, hoje tá fácil, né? E é verdade, Lu, os pais nos ofereceram o que eles podiam com as ferramentas que eles possuíam. Exatamente. É como se lá atrás eles tivessem só uma chave de fenda e mais qualquer outra ferramenta. E hoje nós temos aí um equipamento. Kit completo. E os nossos filhos terão mais, né? E a nossa missão não é de um dia, não são de alguns anos. Obrigado, Tati. Né? A nossa missão é de seguir aí e dar para eles o que eles precisam ter. A força, o sim, o não, o presente, o abraço, que bom, a conexão. Né? É isso que a gente tem que dar pro filho. Bom. E aí, gente, falta 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, a nossa live vai cair. Agradecer a todo mundo que passou por aqui. Agradecer as perguntas que enriquecem aqui o nosso trabalho, né? É um trabalho de formiguinha, a gente não tem pretensão de salvar o mundo, né? Mas se a gente puder ajudar alguém, e começa ajudando a gente mesmo, né? Exatamente. Já tá valendo, entendeu? É isso aí, tá? Aproveito agora essa egrégora, o Dia dos Pais. Se seu pai ainda é vivo, aproveita para olhar para ele, dá um novo significado, se não tá bom. Se ele não é vivo, também, entendeu? Porque... Tá aqui dentro, ó. Pro sistema, não tem vivo e não tem morto. Tem pai e tem mãe. Beleza? E se a morte fosse um fim, né? A gente chegava em casa e fazia um pagodão depois de enterrar o morto, o que não é verdade. Então a gente vai começando a olhar para dentro e ressignificando tudo isso. É isso aí, gente. Vamos que vamos. A live vai cair. Obrigado a todo mundo que passou aqui. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pelo tempo Feliz de Dia vocês. dos Pais para vocês. Um ótimo Dia dos Pais para os pais de todos vocês, para todos os pais que nos ouvem. Beijo no coração, todo mundo vai cair. Beijo, tchau.
Beijo, gente.